Eu vivi mais de 8 anos em efeito sanfona. Emagrecia, engordava tudo, muitas vezes mais do que havia perdido. E foram justamente essas 5 decisões que eu vou conversar hoje aqui com você, que me fizeram sair do ciclo de efeito sanfona e não só emagrecer, mas permanecer mais magra no corpo que eu sempre sonhei durante muito tempo. Pegue sua água, seu café, seu chá e vem aqui bater esse papo com a Nutri. Meu nome é Andressa Ribeiro, sou nutricionista e aqui nesse canal nós falamos sobre metabolismo feminino, emagrecimento sustentável e desinflamação. Se você é mulher 30 a mais e algum desses assuntos te interessa, já se inscreve no canal e curte esse vídeo para não perder nada. E hoje nós iremos falar desses 5 pontos muito importantes, mais pessoais de fato, que me fizeram não só emagrecer, mas sair do ciclo de efeito sanfona que vivi por mais de 8 anos, e eu tenho certeza que isso pode te ajudar também. O primeiro foi abandonar a mentalidade 880. Tudo ou nada. Se não for perfeito, eu não faço. Durante o meu processo de emagrecimento, eu enfrentei várias situações de exageros alimentares, muito chocolate, situações de, por exemplo, até indução do vômito depois de comer mais. Percebe que não é uma linha reta? Eu tinha a mentalidade de, se eu não for fazer tudo perfeito, eu não faço absolutamente nada. E isso me fez entrar nesse efeito sanfona ao longo de tantos anos. Então, o que eu comecei a estabelecer? Eu vi que isso não era sustentável no longo prazo e eu queria não só emagrecer, mas me manter magra no longo prazo. Então eu estabeleci o seguinte: 2 refeições eu faço certa, uma eu erro. Exemplo, eu vou para o final de semana, se eu como um almoço ali fora, com sobremesa dentre outros, as outras 2 refeições eu vou fazer em casa o mais saudável possível. Então a regra dos 2 para 1, 2 para 1. Um você erra, e os 2 você faz normalmente. Aplique isso daí na tua rotina também. O segundo ponto também que foi decisivo no meu emagrecimento foi adiantar os meus horários. Principalmente o horário de dormir e o horário de jantar, que estão completamente interligados. Isso é essencial para o seu processo de emagrecimento, preciosa. É o que eu chamo de jejum fisiológico, onde você janta mais cedo e toma seu café normalmente no dia seguinte. O que eu fazia antes que errava muito? Jantava muito tarde, às vezes pulava o café da manhã. Esse é um erro super comum que muitas mulheres fazem. Inclusive você pode estar cometendo aí também. Então, não faça isso. Outra coisa é vigiar, olhar pela sua higiene do sono. Então, reduzir as luzes da casa, utilizar chás como, por exemplo, erva doce, erva cidreira, camomila, passiflora, dentre outros. E também suplementos que ajudam a qualificar esse sono, como, por exemplo, magnésio bisglicinato, cerca de 300 a 400 miligramas, que eu também utilizei na minha rotina, que me ajudou muito a dormir melhor. Então, jante cedo e capricha no seu sono. Terceiro foi aprender a ouvir o meu corpo, não viver bitolada em dieta ou contar calorias. Para você ter uma noção, faz mais ou menos 2 anos que eu não faço nenhum tipo de dieta, porque contar calorias e pesar a comida me deixava extremamente ansiosa, e isso me fazia ter mais vontade ainda de comer. Então eu começo a ouvir o meu corpo. Quais são os primeiros sinais que a gente apresenta quando está com fome? A gente começa a pensar mais em comida, começa a boca a encher mais de saliva, você começa a ficar mais atenta a imagens que mostram comida, entende? Você começa a ficar mais fraca. Então, observando os sinais do meu corpo, eu conseguia, de fato, agora é o momento de comer. E comer com calma, mastigando, para que, de fato, aquela fome fosse saciada. Isso aí foi muito importante. Quarto passo que foi essencial, tanto no meu emagrecimento quanto no controle da síndrome dos ovários policísticos, no controle dos sintomas, acne, queda de cabelo, dentre outros, que foi estabelecer hábitos que melhorem a regulação da minha insulina. Por exemplo, começar por um bom café da manhã com fonte de gordura boa, proteína e um pouco de carboidrato. No almoço, sempre tentar começar a comer pelos vegetais, depois a proteína e depois o carboidrato. Isso ajuda muito no controle e pico de glicemia depois daquela refeição. Estabelecer ali um lanche da tarde que permita com que eu consiga controlar a minha fome de leão no período noturno. Isso foi muito importante. E à noite, como falei anteriormente, sempre jantar cedo, o mais cedo possível, além de utilizar alguns alimentos que me ajudem a controlar essa insulina, como por exemplo o psyllium, que eu utilizo todos os dias. O psyllium é uma fibra incrível que você pode utilizar por cima da fruta, na massa do cuscuz, tapioca, dentre outros. Então aposte no psyllium também. O quinto ponto, e não menos importante, foram exames periódicos mais suplementação alinhada. Porque sim, você pode fazer uso de alguns suplementos sem necessariamente ver os seus exames.
Mas isso não significa que aquele suplemento vai ser realmente útil para você. Por exemplo, em termos práticos, se você faz uso de uma coenzima Q10 de 200 mg de manhã para te dar energia e você está com uma ferritina menor que 50, 20, essa coenzima não vai ajudar em nada. Ou seja, você vai continuar cansada e indisposta com o cabelo caindo, dentre outros. Então faça exames pelo menos ali de 3 em 3 meses, ou pelo menos de 6 em 6 meses. Então eu mantive sempre o acompanhamento dos meus exames, principalmente da insulina, dentre outros marcadores hormonais. E suplementação muito bem alinhada, que fez muita diferença na minha vida. Mulher, agora você aprendeu os 5 passos práticos, sendo brutalmente honesta, que eu aplico na minha rotina até hoje, para não só emagrecer, mas manter o meu emagrecimento, e que eu ensino isso de uma forma muito mais estruturada e clara para as minhas pacientes no nosso acompanhamento. Agora, se você deseja conhecer mais de como isso pode te servir e funcionar para você, com o meu conhecimento e direcionamento, é só você clicar no link que eu deixei aqui embaixo e já curte esse vídeo e compartilha para uma amiga que precisa saber disso. Até o próximo vídeo.